Início da invernada, fim da fartura nos pastos, o início da entre-safra, a menor oferta de animais reaquece o mercado físico, mas e a médio e longo prazo? Estamos em mais uma virada de ciclo. Como se organizar para ela? É o que você confere agora no Mercado Pecuário DBO. E o Mercado Pecuário DBO de hoje é especial, estreando esse novo espaço aqui para você. Para a gente falar sobre cotações, tirar as dúvidas sobre o mercado do boi gordo e fazer um melhor planejamento na fazenda. Por falar em preços, no mercado físico, a arroba recuou 5,2% só em maio e já acumula uma perda aproximada de 3% no mês de junho, de acordo com o indicador CPEA. Mas o mercado futuro, ele aí tem dado melhores sinais. É que os contratos para outubro reagiram. Estão sendo negociados na casa dos R$ 335, bem a mais do que os valores de maio, que chegaram aí a R$ 320. Sem os pastos, a oferta de animais acabados tende a diminuir. Será que os preços vão reagir de imediato? Para falar sobre esse assunto, como os preços devem reagir daqui por diante, a gente conversa com o Iago Travagini, que é economista e também head de pecuária. Iago, bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO, estreando aqui um novo espaço. Iago, o que a gente pode falar de preços, já que a gente tem de um lado a entre-safra, com os fins aí das pastagens, mas por outro a gente tem um ciclo mudando completamente com uma oferta maior de animais. O que vai acontecer em 2022? Bem, mais uma vez, obrigado pelo convite. O que a gente tem agora é um mercado mais físico muito negativo, né? O pecuarista está enfrentando um momento muito desafiador, mas na minha percepção, a gente está passando justamente por essa virada. A B3 já pontua uma valorização nos preços futuros e a tendência é que os sinais que o físico tem mostrado, o mercado físico do boi gordo, apontam justamente para essa virada em que a gente bate um fundo do poço e começa essa caminhada para entre safra, para um período de menos oferta e, consequentemente, um preço mais pressionado para cima, digamos assim. Então, o cenário atual é desafiador, mas a perspectiva de médio prazo, principalmente para esse restante de 2021, é um ano mais é um restante de ano mais firme. De 2022. Mas, por Isso. outro lado, a gente também tem uma virada de ciclo. E a tendência aí é uma desova de animais, uma entrada de uma oferta maior em relação aos anos anteriores, que a gente teve muita retenção de fêmea, o menor número de abates dos últimos anos. Como é que isso entra no cálculo dos preços? Bem, basicamente, né, a virada de ciclo ela já acontece, ela já era esperada de certa forma, ela está pesando também agora sobre o preço. Ela deve continuar pesando durante esse segundo semestre, mas o impacto maior dessa virada de ciclo, ela deve acontecer até mesmo em 2023, com os preços do boi gordo variando abaixo da inflação. Então, um cenário e, na verdade, um recado que a gente deixa para o pecuarista é: pode esperar valorização do boi gordo nesse segundo semestre, sim, ela deve acontecer. No entanto, não espere, digamos assim, um arrebatamento de preço, uma forte valorização do preço, justamente por quê? Porque a gente está em um ano de virada de ciclo, um ano em que o descarte de fêmeas é maior do que foi ano passado e a produção de carne já está maior. Então, o que a gente deixa de recado é que o ciclo impacta diretamente nesse processo de valorização do boi gordo, até mesmo entre safra, de uma forma menos intensa do que foi nos últimos 2 anos. Que a gente recebe muitas perguntas pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp, que é do criador Ticiano Menezes Ramos. Ele é criador de Nelore funcional da Fazenda Mucuri e Fazenda Massarico. A pergunta dele é sobre o mercado de reposição. Vai se manter em alta no segundo semestre? Ticiano quer saber. Bem, Tiziano, acho que o que a gente tem agora é um mercado um pouco mais negativo, isso já está acontecendo, né? A gente olha para esse mercado aí de bezerro e de boi magro, e é um mercado que sofre mais com desvalorização, principalmente porque é o primeiro mercado que sofre dentro do ciclo pecuário. A tendência de sazonalidade pontua para uma valorização no segundo semestre. No entanto, esse é um grande ponto. Como a gente está numa virada de ciclo, essa valorização tende a ser menor do que a inflação, como eu pontuei para o boi gordo também. Então, a reposição é a primeira categoria que sente essa virada de ciclo, quando ela pontua justamente para essa queda de preço, e ela deve continuar pesando sobre essa reposição do segundo semestre. A gente deve ter, sim, um segundo semestre com preços mais firmes para o bezerro. Não espere uma valorização intensa, porque justamente a gente está dentro de um ciclo, mas ainda assim, olhando para a sazonalidade,
é de esperar que sim, essa queda tenha chegado aí, esse preço do bezerro, do boi magro, tenha chegado ao fundo do poço nesse momento. A gente está falando do preço do bezerro abaixo de R$ 2.500, né? 2.400 e pouco, que a gente está vendo essa semana, que é o mesmo valor ali do final de 2020. É hora de se contentar, pisar no freio, ou aproveitar a oportunidade e sair às compras? Basicamente, hoje, o que a gente fala, principalmente aqui dentro da consultoria, é olhar os indicadores. Os indicadores eles vão representar muito para o pecuarista se vale a pena ou não comprar. A gente está com indicadores relativamente bons, né? Então, você olha para os indicadores de ágio do bezerro sobre o boi gordo, reposição, relação de troca, né? A gente olha para a relação de troca e eles estão com indicadores que favorecem a compra, com índices abaixo da média histórica, no caso do ágio, né? O ágio está abaixo da média histórica nesse momento e a relação de troca está favorecendo justamente essa recomposição de estoque. Então, além de olhar preço, o pecuarista tem que olhar justamente para esses indicadores, porque são eles os determinantes para a gente entender se vale a pena ou não recompor rebanho agora. E o que a gente tem dentro desses indicadores, que eles mostram agora, que a gente tem uma relação boa nesse momento para recomposição de rebanho. Então, vamos aproveitar aqui, vou fazer uma pergunta que interessa não só o pecuarista, mas quem está nos assistindo no geral. É a pergunta do Jean Carlos Moraes. O frigorífico abaixou o preço da arroba, segundo ele, prejudicando aí o produtor. Por que que essa baixa não é repassada ao consumidor? Uma baixa que a gente está vendo de 5% só em maio, hein? Por que que não chegou ainda lá no supermercado ou no açougue? Essa é uma pergunta que ela é capciosa justamente porque ela remete a um histórico muito, pelo menos dos últimos 2 anos. É uma pergunta que você tem que analisar no tempo, né? E basicamente o que a gente tem é o varejo ainda sofrendo e sofreu durante 2020 e 2021 com as consequências da crise global, né? A crise da pandemia, não conseguiu repassar o aumento de preços na mesma intensidade com que o boi gordo e com que a carcaça se valorizou, consequentemente amargou, digamos assim, um esmagamento do seu da sua margem, principalmente para as proteínas animais, e o boi entrou dentro disso. No entanto, o que, que aconteceu? O boi gordo subiu numa intensidade maior. Então a gente está vendo agora um equilíbrio dessa balança. Ao mesmo tempo que o boi começa a cair, a carne ainda está se equilibrando nesse processo de valorização. Para ter uma ideia, nos últimos 2 anos, o boi gordo subiu 76%, a carcaça casada subiu 65% e a carne no varejo subiu 58%. Então, é um equilíbrio agora que vai se formando para que nenhum fique muito descolado. Então, a tendência é que a gente veja mais promoções de carne, mas o preço médio da carne não deve recuar muito, justamente porque ainda precisa, digamos assim, repassar esse aumento de custo da matéria-prima. Então, o cenário, a grande motivação para o varejista não estar repassando a queda nos preços atuais é porque ele ficou muito tempo sem repassar e agora sim é que esses preços estão se equilibrando. Oi, Iago, mas a pergunta que a gente quer saber então para o pecuarista é o que a gente mais recebe aqui quando a gente abre a caixinha do portal DBO, que a gente mais recebe no WhatsApp, é: qual a perspectiva do preço do boi gordo então para os próximos meses? É o que o Nicolas quer saber. Nicolas, então, para os próximos meses a gente espera sim um processo de valorização para o boi gordo. A gente está enfrentando esse momento negativo agora, mas a tendência para os próximos meses, aí pensando até o final do ano, principalmente a entre safra, né, é de um preço mais firme, um processo de valorização, olhando não só para o que a B3 pontua, né, que a B3 fala para outubro um preço de 336, mas também para os fundamentos. A gente tem um fundamento de oferta mais restrita do que o que a gente tem agora e uma demanda mais intensa, tanto interna quanto externamente. A gente olha para a China, deve aumentar o consumo de carne nesses próximos meses. E também o próprio Brasil, né? Que a gente tem aí eleições, a gente tem Copa do Mundo, e isso tudo influenciando um consumo maior de carne bovina. Então, no frigir dos ovos, a gente deve ter sim um processo de valorização para o boi gordo. A grande questão agora é qual vai ser essa intensidade de valorização. Afinal, a gente está numa virada de ciclo e ela representa uma oferta maior. Então, esse é a grande chave a se virar. Qual vai ser a intensidade de valorização do boi gordo nesse segundo semestre? Iago, muito obrigado pela sua presença no mercado pecuário nesse dia aqui importante para a gente, estreando esse novo espaço. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, sempre um prazer falar com vocês no mercado pecuário. E até a próxima. Até a próxima. Lembrando que você também pode participar do mercado pecuário. É só entrar lá no nosso Instagram, mandar mensagem ou então pelo WhatsApp. O número eu vou colocar aqui na tela, tá? DDD 11 é 96793 5819. Mande a sua pergunta pra gente, a sua dúvida. Vamos procurar especialistas aí por todo o Brasil para ajudar a gente a tirar as dúvidas e ajudar na negociação aí, não só nos contratos futuros, mas também no planejamento do seu negócio.
Mercado Pecuário de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra. Tchau!